tivesse atravessado continentes para encontrar aquela casa específica e ali se instalasse com uma intenção silenciosa, quase calculada. O vento soprava pelas frestas com uma constância incômoda, capaz de fazer as cortinas se moverem com lentidão, como se alguém as tocasse com dedos invisíveis. Aquele ambiente carregava algo que a família Doe não conseguia explicar, uma sensação permanente de que a casa tinha ficado quieta demais. Não era o silêncio normal de uma residência comum, mas sim um silêncio profundo, espesso, que parecia observar cada passo, cada respiração, cada pensamento. Roland, o menino introspectivo que sempre fora calmo e reservado, agora atravessava os cômodos com a sensação de estar sendo seguido, não por pessoas, não por sombras visíveis, mas por uma presença que parecia colar-se às suas costas e acompanhá-lo aonde quer que fosse. Ele sentia isso mesmo antes dos fenômenos começarem, mesmo antes dos ruídos, mesmo antes do terror se solidificar nas paredes. Era como se, desde a morte da tia Harriet, uma porta invisível tivesse sido deixada entreaberta dentro dele, uma porta que não devia ter sido tocada por mãos humanas. As primeiras manifestações foram quase imperceptíveis, pequenas rupturas na normalidade que podiam ser facilmente ignoradas por quem quisesse acreditar que tudo estava bem. Um arranhar leve dentro das paredes, rítmico, insistente, como se alguém lá dentro tentasse chamar a atenção sem querer assustar. Mas o som era constante. A mãe chegou a encostar o ouvido na parede certa noite e jura que ouviu algo parecido com uma respiração abafada. Não alta, não agressiva, mas constante, como se alguma coisa estivesse vivendo entre os tijolos. Depois vieram as batidas. Sempre 3. Sempre no mesmo ponto. Sempre no mesmo ritmo, como se obedecessem a um padrão de comunicação. 3 batidas. Pausa longa. Mais 3 batidas. O pai tentava racionalizar. Dizia que era a madeira dilatando. Depois dizia que era vento batendo contra a estrutura. Depois parou de dizer qualquer coisa porque os sons começaram a seguir o Roland pela casa como se o menino fosse uma espécie de imã espiritual. Se ele ia para a sala, a batida surgia na parede da sala. Se ele ia para o quarto, surgia no quarto. Se ele tentava dormir, a cama vibrava levemente como se alguém tocasse nela por baixo. E então, de forma tão sutil que quase passou despercebido, o ar começou a endurecer. Não no sentido físico, mas no sentido emocional. O ar daquela casa carregava uma tensão silenciosa, como se cada molécula estivesse sendo puxada para alguma direção desconhecida, sem que ninguém ali tivesse controle sobre isso. Na 4ª noite consecutiva de sons estranhos, algo aconteceu no quarto de Roland que mudaria tudo. Ele estava deitado, tentando dormir, quando o colchão vibrou como se alguém tivesse se sentado ao lado dele. A vibração era suave, mas tinha peso, tinha presença. Ele sentiu a movimentação ao lado dele, tão real quanto sentir alguém de verdade. O garoto não teve coragem de olhar, ficou paralisado, prendeu a respiração e só ouviu. Ouviu uma respiração fria, lenta, muito próxima da sua orelha. O pânico o consumiu. Ele chamou os pais aos gritos. Quando chegaram, o colchão ainda estava vibrando levemente, como se alguém acabasse de se levantar dele. O pai encostou a mão e sentiu um frio tão profundo, tão antinatural, que retirou a mão imediatamente. Ninguém dormiu naquela noite. Nos dias seguintes, os objetos começaram a se comportar como se tivessem vida própria, e não uma vida leve, brincalhona, mas uma vida calculada, silenciosa, como se estivessem obedecendo ordens. Um livro deslizou da mesa sozinho e caiu no chão com força. A cadeira de Roland virou como se alguém tivesse dado um chute invisível. Um vaso se deslocou lentamente ao canto oposto da prateleira, sem vento, sem movimento humano por perto. Mas o momento que fez todos perderem o fio da razão foi quando o relógio da sala caiu da parede com violência, não caindo reto, mas sendo lançado em diagonal, como arremessado por alguém que tinha intenção. Roland estava a menos de 3 passos dali,
e a sensação de que estivesse no centro de tudo se tornou impossível de negar. As marcas começaram logo depois. Primeiro eram arranhões finos, superficiais, que surgiam após o garoto acordar assustado. Depois, começaram a aparecer diante dos olhos da mãe, como se alguém estivesse escrevendo na pele dele com garras invisíveis. As marcas pareciam se formar de baixo para cima, linha por linha, como se algo estivesse assinando seu território. E então, a palavra surgiu. Não aos poucos, não por acidente, mas completa. Hell. As letras formadas na carne, nítidas, diretas, impossíveis de ignorar. A partir dessa noite, tudo mudou. Roland começou a falar pouco, com frases curtas, desconexas, às vezes respondendo perguntas que ninguém havia feito. Começou a olhar fixamente para cantos escuros da casa, como se alguém estivesse ali, sentado, observando. A mãe o encontrou várias vezes acordado de madrugada, sentado na cama, olhando para o corredor completamente escuro, como se estivesse esperando alguém chegar. A voz dele começou a falhar. Primeiro de leve, depois de forma estranha. Depois, deixou de ser só dele. Uma noite, quando a mãe tentou consolá-lo após mais um arranhão surgir na pele, Roland virou o rosto lentamente e falou com um timbre tão grave que ela recuou, sentindo algo no fundo da alma quebrar. Ele está aqui. Essa frase quebrada, dita com tanta clareza, despertou na mãe um terror ancestral, um terror que não vinha do medo do sobrenatural, mas do medo de perceber que seu filho estava sendo usado como porta, como receptáculo, como canal. E então, ela ouviu. Ouviu um sussurro atrás dela. Baixo, próximo, frio. Não havia ninguém ali. Foi nessa noite que chamaram ajuda espiritual. E foi nessa noite que a casa deixou de ser casa e passou a ser a entrada de algo muito mais antigo, muito mais profundo, muito mais silencioso do que qualquer pessoa imaginaria. A primeira visita espiritual ocorreu ao entardecer, quando Cero parecia preso entre a claridade que insistia em permanecer e a escuridão que avançava devagar, como um predador silencioso. A casa estava inquieta, não em sons, mas em sensação. Era como se cada parede tivesse absorvido fragmentos da noite anterior e agora devolvesse aquilo ao ambiente em forma de pressão, como se algo estivesse sendo empurrado para fora ou para dentro. O reverendo luterano entrou hesitante, mantendo a postura firme apenas porque acreditava que deveria. Mas a verdade é que assim que cruzou a soleira da porta, seu corpo reagiu com uma onda de calafrios que percorreu sua espinha e fez suas mãos tremerem, mesmo que levemente. A casa estava pesada demais. Não uma energia ruim comum, não aquela sensação de ambiente carregado que se sente em lugares onde há sofrimento. Era algo mais profundo, algo mais fechado, como se aquele lugar tivesse desenvolvido um coração próprio, pulsando com um ritmo que não combinava com nada humano. Ele tentou disfarçar o incômodo, falando com a família, perguntando sobre Roland, tentando manter o tom calmo, mas a cada palavra que dizia parecia que sua voz ecoava de uma forma estranha pela sala, como se o ar estivesse absorvendo parte do som e devolvendo apenas fragmentos. Quando finalmente subiu as escadas para ver o garoto, o corredor estava tão silencioso que o leve ranger da madeira sob seus pés se transformava em um som amplificado, quase exagerado. Ele parou diante da porta, respirou fundo e tocou na maçaneta, mas o metal estava tão frio, tão anormalmente gelado que ele recuou por reflexo. A presença que habitava aquele quarto sabia que ele estava ali e parecia observá-lo antes mesmo que ele entrasse. Quando a porta finalmente se abriu, a meia-luz revelou Roland sentado na cama, o corpo imóvel demais, a postura rígida demais para alguém da idade dele, mas o rosto, aquele rosto, carregava uma expressão que nenhum adolescente deveria ter. Uma mistura de cansaço, confusão e algo mais. Algo como se ele tivesse dividido ao meio, tentando existir e ao mesmo tempo tentando manter algo dentro dele sob controle. O reverendo se aproximou, devagar, sentindo seu coração bater mais rápido do que gostaria.
Ele perguntou ao garoto como estava se sentindo, mas Roland não respondeu de imediato. Apenas virou o rosto, lentamente. Tão lentamente que o reverendo sentiu o estômago revirar. E quando seus olhos se encontraram, Roland sorriu. Um sorriso curto, mas profundo demais. Inadequado demais. Um tipo de sorriso que não vinha de alegria humana, mas de consciência alheia. E então ele falou, mas sua voz não correspondia ao movimento de vocalizar palavras. Você está com medo. O reverendo congelou. Poderia negar, poderia tentar racionalizar, mas havia algo no tom daquelas palavras, algo achiado, algo gelado, algo que parecia empurrar sua mente para dentro de si mesmo, que o impediu de responder. O reverendo tentou iniciar uma oração simples. Quando o reverendo se foi, deixando para trás aquela frase que parecia mais uma sentença do que um conselho, chamem a Igreja Católica, a mãe de Roland permaneceu parada na porta segurando o batente com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Não havia vento, mas ela sentiu seu corpo tremer. Não de frio, mas de algo muito mais profundo, a certeza de que qualquer coisa que estivesse acontecendo ali tinha acabado de cruzar um limite invisível. A partir daquele alerta, a família deixou de tentar negar. Não era psicológico, não era imaginário, não era coisa de adolescente. Era algo real. E, naquela casa, o real começava a se distorcer de formas sutis, quase sofisticadas demais para serem notadas no primeiro instante. Na noite seguinte, pouco depois de todos tentarem dormir, a casa começou a emitir ruídos que não combinavam com nenhuma estrutura física conhecida. Não eram estalos de madeira. Não eram vibrações normais de uma construção antiga. Eram sons que carregavam um tipo específico de intenção, como se viessem não de dentro das paredes, mas de algo entre elas. Sons arrastados, demorados, que pareciam percorrer os corredores com paciência, como se algo estivesse caminhando muito devagar pela casa, mas caminhando onde ninguém podia ver. Roland estava desperto. Não por medo, não por pesadelos, mas por aquela sensação terrível de que alguma coisa havia entrado com ele no quarto e que podia estar em qualquer canto, apenas observando, esperando o momento certo para se aproximar. A mãe, deitada no quarto ao lado, ouviu passos no corredor. Passos lentos, espaçados, sem pressa. E pela maneira como o som se deslocava, ela teve a impressão de que a pessoa, seja lá quem fosse, estava caminhando de forma pesada, arrastada, como se cada passo carregasse séculos de cansaço. Ela pensou que fosse o marido. Chamou seu nome. Ninguém respondeu. E os passos pararam exatamente na porta dela. Ela não teve coragem de abrir os olhos. O pai ouviu sussurros vindos do porão, como se alguém estivesse conversando em voz baixa, trocando frases desconexas, mas sempre repetindo o nome de Roland em intervalos irregulares, como se quisessem chamar sua atenção. Ele desceu a escada do porão, segurando... Aquela noite, a noite em que os padres se reuniram no quarto de Roland pela primeira vez, começou com uma sensação quase imperceptível. Algo leve, algo que poderia passar despercebido por quem não estivesse atento, mas que todos ali dentro sentiram como se fosse uma mão invisível tocando o ombro de cada um. Foi a mudança de ar. Não um vento, não uma corrente, mas uma alteração súbita na densidade do ambiente, como se o espaço ao redor deles tivesse sido expandido ou comprimido por algo que não obedecia às leis físicas. O ar ficou mais pesado, quase úmido, como se algum tipo de presença tivesse acabado de passar por ali, arrastando consigo uma energia opaca, densa, capaz de influenciar até o ritmo da respiração humana. O padre mais velho recuou um passo sem perceber. O mais jovem apertou o crucifixo com força. O padre principal fechou os olhos por 2 segundos, como se estivesse tentando se proteger internamente, antes de permitir que a voz dele cruzasse o quarto. Roland continuava sentado na cama, olhando diretamente para eles com um olhar que parecia não piscar. Seus olhos estavam abertos demais, como se fossem capazes de enxergar mais do que deveriam. Era uma expressão calma demais,
silenciosa demais. Um tipo de calma que não pertencia a um garoto, mas a alguém que observava tudo com profundo conhecimento do que viria a seguir. Os padres se reuniram em volta da cama, formando um círculo irregular, como se instintivamente buscassem criar um perímetro de proteção ao redor do garoto, mesmo sem saber exatamente de onde viria o ataque. Mas a entidade, ela não atacava como um predador impulsivo. Ela observava, avaliava, estudava cada movimento humano, cada respiração, cada gesto, como se estivesse se preparando para responder não com força, mas com precisão. A mãe, aflita, permaneceu no corredor. Ela não queria estar lá dentro, mas não conseguia se afastar. Segurava a mão na boca, as lágrimas escorrendo sem controle, o coração batendo tão rápido que ela achava que ia desmaiar. O pai mantinha uma postura rígida, mas seu olhar traía algo que o homem tentava ocultar. Ele não sabia se seu filho ainda estava ali, ou se havia desaparecido completamente por dentro. Quando o padre principal iniciou a primeira oração longa, algo no quarto reagiu imediatamente. Não de forma dramática, não de modo violento, mas de maneira inteligente. A luz do abajur diminuiu. Não apagou, não piscou. Apenas diminuiu. Como se alguém estivesse girando o botão da intensidade de forma lenta, calculada, apenas para deixar tudo mais escuro. Mas, naquela noite, antes mesmo que qualquer oração formal fosse iniciada, os padres sentiram algo que não conseguiam explicar. Algo que não vinha do corpo de Roland, nem do quarto, nem das paredes, mas de um lugar mais profundo, mais silencioso, mais oculto. Era uma sensação que lembrava a sensação de entrar em uma igreja completamente vazia à noite, quando o silêncio é tão absoluto que parece ter consciência própria. Mas ali não havia nada de sagrado naquele silêncio. Era um silêncio que observava, um silêncio que esperava, um silêncio que parecia pensar. O padre mais jovem tentou se aproximar, mas parou no meio do caminho quando sentiu seu peito apertar, como se uma mão invisível estivesse tocando sua clavícula. Ele recuou, sentindo vergonha, porque sabia que esse medo não era físico. Era espiritual, era mental, era emocional. Era algo que atacava a mente antes de atacar o corpo. Roland estava sentado na cama de um jeito estranho, como se o seu corpo tivesse esquecido a postura humana natural. Seu pescoço estava ligeiramente inclinado para trás e seus olhos, agora fixos em um ponto do teto, pareciam estar seguindo algo, como se houvesse alguma coisa lá em cima, movendo-se devagar, observando-os a partir de um local que nenhum deles conseguia enxergar. O padre principal chamou pelo garoto, mas Roland não reagiu, não piscou, não moveu os lábios, apenas permaneceu imóvel, respirando de uma forma que não parecia humana. Não era rápida, nem lenta demais. Era uma respiração vazia. Uma respiração que parecia vir de um corpo que existia, mas que não estava sendo habitado da maneira natural. O padre mais velho, acostumado a décadas de combate espiritual, aproximou-se e colocou a mão sobre o ombro de Roland. A intenção era trazê-lo de volta, fazê-lo perceber que estava ali, entre pessoas. Mas assim que tocou a pele do garoto, uma sensação atravessou seu braço de forma tão violenta que ele levou a mão ao peito. Não era choque. Não era frio. Não era calor. Era como se a mão tivesse tocado um buraco, um vazio profundo, que puxava, que drenava, que absorvia. Um vazio impossível de existir num corpo vivo. Ele retirou a mão imediatamente, respirando fundo, tentando manter a calma. E Roland, então, lentamente, muito lentamente, virou o rosto para ele. Os olhos não estavam apenas abertos, estavam abertos demais. Não havia expressão humana ali. Não havia dor, nem medo, nem preocupação. Havia apenas consciência, uma consciência que não era dele. E então, Roland disse com a voz quase doce, mas carregada de uma serenidade perversa: "Você sente porque ele deixou você sentir." A pele do padre ficou pálida.
porque essa frase, dita com tanta suavidade, trazia uma implicação horrível. A entidade estava controlando o que deixava ou não deixava os outros sentirem. Era um jogo psicológico, e ela estava vencendo. O padre principal abriu sua Bíblia e começou a recitar um trecho curto, apenas para testar a reação. Não era o ritual, ainda não, mas uma preparação, uma tentativa de medir o nível de resistência espiritual do ambiente. A reação foi imediata. Roland inclinou o pescoço para o lado, como se estivesse tentando ouvir a oração com mais clareza. Mas sua expressão não era de dor, nem de irritação. Era de curiosidade. Como se aquela voz humana estivesse lendo algo que ele já conhecia de cor, algo que ele já havia ouvido em algum outro tempo, em alguma outra vida, em alguma outra vida. E então, enquanto o padre lia, Roland começou a balançar a cabeça de um lado para o outro. Um movimento lento, simétrico, quase hipnótico. Como se estivesse negando cada palavra que ouvia com uma calma assustadora. O padre continuou. Roland sorriu. Um sorriso leve, quase infantil, mas completamente vazio por dentro. E então, sem mover os lábios, sem alterar o rosto, sem esforço, ele murmurou algo tão baixo que apenas os padres mais próximos ouviram. Uma frase curta, uma frase suave, uma frase que não deveria existir na boca de uma criança. Ele acha bonito quando vocês tentam. Os padres recuaram como se tivessem levado um golpe. Não era apenas o conteúdo da frase, era o tom, era a tranquilidade, era a certeza. A entidade não estava irritada com a presença deles. A entidade não estava sendo expulsa. A entidade estava assistindo. A casa começou a responder a isso. O ar, antes pesado, pareceu se mover em ondas lentas, como se um animal enorme estivesse respirando atrás das paredes. As cortinas balançaram sem vento algum. A porta fez um som curto, seco, como se alguém tivesse passado a unha por ela. Mas não havia ninguém lá. O teto parecia ranger levemente, como se alguma coisa estivesse caminhando sobre ele, com passos lentos, calculados, silenciosos demais para serem humanos. O padre mais jovem começou a risar em voz baixa, como um reflexo. Mas Roland interrompeu a oração imediatamente, sem olhar para ele, sem sequer virar o rosto, dizendo com a voz completamente vazia: "Ele não escuta você." O padre congelou. O padre principal, percebendo que a entidade estava brincando com eles, avançou um passo firme e disse, com autoridade: "Quem está aqui não tem poder nenhum sobre este menino." O silêncio que seguiu essa frase foi tão pesado que parecia ter forma. Todos sentiram. A casa sentiu. Roland sentiu. E então o garoto virou o rosto, dando atenção no padre principal. A casa pareceu se inclinar levemente, como se as paredes estivessem prestes a avançar. O ar ficou mais denso. Os crucifixos nas mãos dos padres tremeram quase imperceptivelmente. E Roland repetiu, dessa vez mais devagar, como se estivesse saboreando cada sílaba: "Ele gosta de você." O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que parecia impossível que um quarto inteiro pudesse ficar tão quieto. E então, finalmente, inevitavelmente, algo começou a se mover dentro da casa. Não um objeto, não uma porta, não uma cama, mas a presença. Ela se aproximava, devagar, muito devagar, como se a oração tivesse despertado não irritação, mas interesse. O ritual tinha começado, mas não eram apenas os padres que estavam lutando agora. A entidade também estava se preparando, e tudo indicava que ela queria jogar.
O movimento que atravessou a casa naquela noite não foi um som, não foi um objeto, não foi algo que a lógica humana pudesse apontar e dizer, é isso. Foi uma espécie de deslocamento invisível, como se um segundo ar tivesse entrado pela porta, um ar que não vinha de lugar algum, mas que trazia consigo uma vibração tão profunda que o chão parecia absorver, as paredes pareciam ouvir e as sombras pareciam crescer um pouco mais. Os padres sentiram primeiro, não como um toque, mas como uma presença que se arrastava pela atmosfera. Era como se algo tivesse despertado atrás de todos eles, algo imenso, silencioso, que observava cada pessoa ali com um cálculo frio, lento e paciente, como se analisasse a fragilidade de cada coração humano presente. O padre mais novo levou a mão ao peito sem perceber. O mais velho recitou uma oração curta, como um reflexo automático de sobrevivência espiritual. O padre principal ergueu a Bíblia um pouco mais. E Roland inclinou a cabeça para trás, devagar, com os olhos completamente imóveis, como se estivesse ouvindo alguém falar dentro do próprio crânio. A entidade estava mais perto, não no corpo dele, isso já era sabido, mas no quarto, na atmosfera, nos centímetros de espaço entre cada respiração humana. O padre principal retomou a oração, agora com a voz firme, mais alta, como se estivesse tentando romper aquela camada invisível que começava a envolver o ambiente. Sua voz ecoava de um jeito estranho, não como um eco comum, mas como se houvesse mais espaço dentro do quarto do que deveria existir. O som se afastava, voltava, dobrava, como se batesse em cantos que não eram físicos, em lugares que não pertenciam ao mundo visível. Roland começou a respirar rápido, mas não de pânico, não de dor, era uma respiração imitativa, como se tentasse acompanhar o ritmo da voz do padre, mas numa velocidade inadequada, desconfortável, quase mecânica. E então, pela primeira vez naquela noite, um fenômeno novo aconteceu. A temperatura subiu. Não despencou como antes. Subiu. De uma forma abrupta, como se o ar estivesse sendo pressionado por dentro, como se alguém tivesse fechado uma porta invisível e trancado todos ali dentro com a entidade, como se aquilo que estava prestes a acontecer exigisse calor, densidade, sufocamento. O suor escorreu pelas têmporas do padre mais novo. A mãe no corredor sentiu o ar faltar. O pai respirou fundo várias vezes, tentando manter o controle. E Roland sorriu. Não um sorriso de deboche. Era pior. Era um sorriso de quem, com mais firmeza, mais autoridade, mais desespero contido. O tom dele encheu o quarto e fez o canto escuro tremer levemente, como se a presença tivesse sido empurrada 1 centímetro para trás. 1 único centímetro. Mas esse centímetro significava que o ritual funcionava. Significava que havia resistência. Isso irritou a entidade. Roland arregalou os olhos de repente, como se algo tivesse puxado seu corpo por dentro. A respiração dele ficou mais rápida, irregular, tomada por uma ansiedade que não era humana. Ele olhou para o padre principal com uma expressão nova. Não era ódio, nem zombaria, nem calma. Era fome. E disse com a voz entrecortada: "Ele quer você." O padre sentiu o estômago afundar. Não por acreditar que era alvo, mas porque no fundo todo exorcista sabe que, quando a entidade foca em alguém, ela não desiste facilmente. A mãe no corredor tapou os ouvidos. Não porque não queria ouvir as palavras, mas porque naquele momento ela começou a ouvir um segundo som. Um som que ninguém mais parecia ouvir. Um sussurro. Um sussurro atrás dela, do lado da orelha. Um sussurro tão próximo que ela sentiu o calor, ou o frio, da respiração. Uma frase incompreensível. Mas ela entendeu uma coisa. Não estavam lidando com algo que apenas possuía o seu filho. Aquilo havia se espalhado pela casa, pelos corredores, pelas paredes. A casa inteira havia se tornado uma extensão da presença.
O pai, sem saber o que fazer, fechou os olhos e recitou uma oração que lembrava de quando era criança. A voz dele tremia, mas algo respondeu. Ele sentiu a parede vibrar levemente atrás das costas. Dentro do quarto, o ritual continuava. E então, pela primeira vez, Roland mexeu o corpo, não como humano, mas como se fosse um boneco sendo puxado por fios invisíveis. Os ombros se ergueram. A cabeça se inclinou. A coluna arqueou levemente. Os dedos se distenderam. Não parecia dor, nem convulsão. Era postura. Postura de alguém que estava ouvindo ordens. O padre principal elevou novamente o crucifixo. O canto escuro estremeceu outra vez. E Roland, num sussurro quase sedutor, disse: "Ele quer falar." Silêncio. Silêncio total. Silêncio que machuca. Até que a voz, não de Roland, não humana, rasgou o espaço com uma calma que era pior do que qualquer grito. "Então falei." Os padres sentiram o impacto, não físico, mas mental, espiritual. A sensação de que aquela voz não saiu da garganta do garoto, tinha saído do ar. E naquele momento, todos souberam. O exorcismo não estava apenas começando, estava respondendo. O ar dentro daquele quarto parecia prestes a quebrar, como se houvesse uma película fina separando o mundo físico de algo muito mais antigo, muito mais denso, muito mais consciente, e que aquela película estivesse se esticando até o limite. Os padres, suando, respirando com dificuldade, percebiam que não era apenas um confronto, era uma aproximação, uma entrada, uma negociação silenciosa entre dois mundos que jamais deveriam se tocar. A voz que havia dito, "Então falei", continuava no ambiente como um eco permanente, mesmo tendo sido pronunciada apenas uma vez. Era como se ela tivesse deixado um rastro invisível nas paredes, no chão, no ar, no corpo das pessoas, fazendo cada respiração parecer mais pesada, mais carregada, como se todos ali estivessem respirando a memória daquela frase. Roland permaneceu imóvel por alguns instantes, com o rosto virado para cima, os olhos fixos no teto, como se estivesse vendo algo que se movia sobre eles, algo que se deslocava de um lado para o outro, lentamente, observando todos os presentes, decidindo como e quando reagir. O padre principal retomou a oração agora com uma voz profunda, firme, desesperada e ao mesmo tempo convicta. Ele sabia que havia ultrapassado o ponto de retorno. Não havia mais como recuar. Não havia mais como parar o ritual. Qualquer pausa agora seria como abandonar uma ferida aberta no campo de batalha e permitir que o inimigo entrasse. As palavras ecoavam. O canto escuro pulsava. O ar vibrava. E Roland começou a rir. Mas não era um riso humano, não era um riso alto, não era um riso nervoso. Era um riso quase íntimo, baixo, suave, como se estivesse rindo de um segredo que só ele conhecia, ou que só a entidade estava contando a ele naquele exato momento. O riso permaneceu por longos segundos, até se transformar em algo ainda mais perturbador. Roland começou a repetir a última frase dita pelo padre, mas repetia antes que o padre a pronunciava, como se soubesse, como se previsse, como se estivesse lendo uma oração dentro da cabeça do padre, antes que ela saísse pela boca. O padre parou por um instante, respirou fundo, fechou os olhos e pensou em algo que não disse em voz alta. Meu Deus, ele está dentro do meu pensamento? Quando voltou a recitar, Roland novamente antecipou as palavras, como se tivesse acesso direto à mente do exorcista, e então murmurou, não com deboche, mas com profundidade. Ele ouve você, antes de você falar. Os padres trocaram olhares de desespero silencioso e entenderam. A entidade estava usando Roland como canal,
não apenas para falar, mas para ouvir, para sentir, para interpretar todos ali dentro. Era como lutar contra algo que sabia seus movimentos antes de você fazê-los. A luz da lâmpada oscilou. Os crucifixos começaram a vibrar levemente. O ar mudou de direção, não como vento, mas como se alguém estivesse andando em círculos dentro do quarto, observando cada padre, cada gesto, cada intenção. O padre mais velho ergueu o crucifixo e recitou com toda a força: "Exorcizamos-te!" Roland arqueou o corpo. Os olhos dele ficaram tão abertos que pareciam prestes a rasgar. E uma voz, não a dele, não humana, não terrena, atravessou a atmosfera. "Ele não sai." Os padres continuaram, e o quarto reagiu. A cama tremeu. A estrutura da casa rangia como se estivesse sendo pressionada de dentro para fora. O abajur apagou sozinho. As sombras no teto se movimentaram de forma impossível, como se algo estivesse passando de um lado para o outro, num espaço que não existia fisicamente. A mãe desmoronou no corredor. O pai começou a rezar com a mão no peito, mas sua voz não tinha força. Nenhum dos dois ousava entrar. A presença estava ali, no ar, carregada, respirando junto com eles. E então, a entidade se irritou. Roland soltou um grito, não alto, mas tão carregado de dor e raiva espiritual que os crucifixos tremeram em sincronia. A cama deslizou alguns centímetros pelo chão, como se tivesse sido empurrada. A Bíblia na mesa virou sozinha, abrindo-se em uma página que ninguém havia tocado. O padre principal aproximou-se mais, mesmo tremendo. Ele sabia que precisava enfrentar diretamente o núcleo daquela presença, o centro, a consciência, a intenção. E foi ali, naquele momento preciso, que Roland olhou fixamente para ele, não piscou, não mexeu a cabeça, apenas olhou, e disse com uma voz que parecia vir de 1000 vozes ao mesmo tempo: "Ele te conhece." O padre perdeu o ar, porque não era a frase em si, era como foi dita, era o tom, era a certeza. E Roland continuou: "Ele te viu, antes de você nascer." O exorcista recuou meio passo, não por medo físico, mas porque sentiu sua alma estremecer. Era como se a entidade soubesse exatamente onde tocar, onde ferir, onde quebrar. Mas o padre voltou, deu o passo novamente, ergueu o crucifixo e começou a oração final, a mais poderosa, a mais intensa, a mais antiga. O canto escuro tremeu violentamente. Roland gritou. A casa inteira reagiu, como se estivesse se contorcendo por dentro. O teto estalou, as paredes vibraram, as janelas trepidaram como se fossem estourar. E então aconteceu. Um som, um único som, um grito, mas não humano, não animal, não terreno. Um grito vindo de algum lugar impossível, um som que parecia carregar séculos de ódio, dor e resistência. Roland arqueou o corpo para trás com tanta força que parecia impossível ficar inteiro. Os padres seguraram-no. O pai entrou no quarto desesperado. A mãe começou a rezar em voz alta, chorando. E o padre principal, com toda a força que tinha, gritou a última ordem do ritual: "Sai deste menino, em nome da luz que te domina!" O quarto explodiu em silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia arrancar o ar dos pulmões. Tudo parou. A cama, a casa, as sombras, o ar. E ali, no coração daquele silêncio, Roland desabou sobre a cama. Sem grito, sem espasmo, sem resistência. Como se tivesse finalmente abandonado. Os padres aguardaram longos segundos. O pai chorava. A mãe soluçava. Roland respirou. Devagar. Como um ser humano. Como um menino. Abriu os olhos. E eles eram dele. Somente dele. Nenhuma sombra. Nenhum duplo. Nenhuma voz por trás. A entidade havia partido. Mas não destruída.
não vencida, apenas arrancada. E o padre principal sentiu no fundo do peito a verdade mais assustadora de todas. Aquela presença não havia sido derrotada, apenas removida, e entidades assim sempre encontram um novo lugar para esperar. Sempre. Roland dormiu por horas, respirando com calma. Quando acordou, perguntou onde estava. Quem eram aquelas pessoas? Não lembrava de nada. Ou talvez fosse melhor sim. Os padres saíram destruídos emocionalmente. Cada um levou uma marca invisível. Um olhar que nunca mais seria o mesmo. Um silêncio que jamais seria esquecido. Porque naquele quarto, naquela noite, todos viram o suficiente para entender a realidade espiritual que existe por trás do mundo visível. E Roland, ele cresceu. Viveu. Mas nunca falou do que aconteceu. Alguns dizem que ele realmente esqueceu. Outros dizem que escolheu esquecer. E há quem afirme, em registros ocultos, nunca divulgados, que às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, ele acordava, olhava para o canto escuro do quarto e ficava ali observando, como se soubesse que alguma coisa, talvez, estivesse olhando de volta.